Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre cultura, sobre música de altíssima qualidade, vamos falar de música clássica, vamos falar um pouquinho sobre Mozart e sobre dois monstros, no bom sentido, cascavelenses, que fizeram carreira internacional, que são duas sumidades na música clássica e que não são conhecidos ainda de todos os cascavelenses, mas certamente serão conhecidos e muito conhecidos do mundo todo, porque a carreira continua. Sejam bem-vindos, Matheus Bressan e Thiago Estopa. Obrigado. Bom, os dois são uma sumidade. Para quem está no meio artístico, não existe nenhum tipo de questionamento ou dúvida com relação a isso. E para você que está nos acompanhando, vai acompanhar durante o nosso bate-papo algumas das apresentações deles, alguns espetáculos, inclusive que cantaram juntos na Europa. Mas eu gostaria que, para a gente pudesse começar nosso bate-papo, vou começar pelo Matheus, que está aqui na minha frente. Como é que você se descobriu na música e como é que você se descobriu tenor? É interessante. Eu, na verdade, desde pequeno, assim, até eu estava conversando nesses dias com a minha mãe, eu perguntei para ela se ela que tinha me influenciado. Ela falou, não, você desde que você começou a falar, você já queria escutar música clássica e você já queria ir lá pro centro e queria os CDs de música clássica, ia comprando todo dia e foi fazendo coleção de... Olha que incrível. Eu até perguntei para ela esses dias se tinha sido ela, né? Ela falou, não, foi você que sempre quis. Então eu sempre gostei muito de música clássica, até quando eu estava crescendo, assim, eu preferia passar mais tempo, assim, escutando música clássica no meu quarto, ir lá e pretendendo ser um maestro do que brincar lá, tipo, brincar lá fora com os meus amigos, sabe? Aí isso veio crescendo dentro de mim, daí eu comecei a estudar, na época, teclado, eu fiz teclado digital mesmo. Uhum. Aí eu fui indo, daí até que um dia eu comecei a dançar no CTG, no CTG, né? Aí tinha aqueles eventos assim que era de prenda e peão, sabe? Daí tinha que ter uma parte artística, assim, além da dança. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Daí eu falei assim, daí tinha o violeiro lá, o Edvilson Lamberti na época. Ele falou assim, canta uma música aí, você não sabe nenhuma. Daí eu peguei uma música lá, ele tocou, eu cantei e ali os jurados mesmo falaram, olha, os que estavam avaliando falaram, você tinha que cantar nos festivais de música gauchesca. Porque Você tinha quantos anos? Isso eu tinha 14 anos. Bem jovem. 14 anos. Ele falou, você tem que cantar nos festivais que tem aqui no Paraná mesmo. Aí eu comecei a cantar. Aí eu fui cantando nos festivais de música gauchesca e troféu, primeiro, segundo, primeiro, comecei a ganhar só primeiro lugar. Aí eu falei assim, nossa, que legal, vou começar a estudar canto, né? Daí eu comecei estudando junto com o Edvilson Lamberti, na época, que ele tocava violão, e ele foi me ensinando. Aí passaram-se uns anos, e eu sempre dentro do CTG cantando. A minha irmã foi casar, e a minha mãe falou, você é cantor, você vai cantar Ave Maria. Eu falei, mas Ave Maria é uma coisa muito diferente, eu canto no CTG, eu não vou cantar Ave Maria, né? Não sei. Ele falou, então vai lá e procura, tem o professor Josimar Silva aqui de Cascavel, que ele é professor de canto lírico, vai lá que eu quero que você estude para você cantar no casamento da sua irmã, Ave Maria de Gounod. Aí eu fui lá, cheguei lá no Josimar, daí ele falou, tá, vamos cantar, vamos ver o que você canta, né? Aí, assim, sem nenhuma aula antes, eu só peguei a letra e comecei a cantar junto com ele. Ele cantava, eu repetia, ele cantava, eu repetia. Ele falou assim, Matheus, você tá no lugar errado. Ele falou assim, você é um tenor nato. Aí eu falei, na época, eu falei assim, putz, eu acho que ele tá falando isso só pra querer que eu estude com ele, pra ele ganhar dinheiro, né? Acaba sendo, né? Quando a gente não conhece, né? Isso. Mas o Josimar é uma sumidade, né? Não, aí eu peguei e falei assim, não, beleza. Daí eu falei, não, tranquilo. Daí eu estudei pro casamento da minha mãe e não dei muita bola pro que ele falou, sabe? Aí, isso foi em 2012. Então, já 12 anos. 12 anos. 12 anos. Isso foi em 2012. Aí, passou-se um tempo, daí um dia eu fui ver os alunos dele cantando, né? Aí que era o Thiago já era aluno dele. O Thiago já era aluno dele. Daí isso lá em 2012 ainda? Isso foi em 2013 a primeira vez. Um pouquinho depois. Daí eu vi ele
cantando, dele começou a me mostrar vídeo, daí mostrou vídeo dele, mostrou da Michele Coelho, que vai cantar, tinha um irmão dele que canta também, o Juliano. Aí eu falei, nossa, que legal, esse pessoal canta bem, né? Eu acho que eu vou começar a estudar, né? Aí eu comecei a estudar e logo comecei a participar. Na época, o coro municipal era regido pelo Josimar, né? Aí ele falou, vem cantar no coro municipal. Aí eu entrei no coro municipal, comecei a cantar. E nisso eu fui lá na... Ele falou, o Josimar falou, você tem que estudar piano agora. Um bom músico tem que saber piano para poder estudar suas próprias partituras e poder ler bem a partitura. Aí eu procurei a Consuelo Spoladori, né? Na época, que eu falei, ele falou, vai estudar com ela, tem que estudar com a melhor. De fato. Aí eu fui estudar com a Consuelo. Aí nisso eu aprendi o piano e fui pegando paixão por isso. E logo em seguida apareceu a oportunidade de ir para Francisco Beltrão, que foi o próprio Josimar que me arrumou também essa oportunidade, que o grande baixo barítono, talvez um dos maiores do mundo, né, Carlo Colombara, ele vinha sempre pro Brasil dar uma masterclass. Aí ele falou, vai lá e canta pra ele. E eu fiquei todo, né, não, tinha medo, não queria me expor. Ele falou, não, você tem que cantar lírico ali, você tem uma voz boa pra isso. Aí eu fui lá e cantei. Aí eu cantei no concerto. É engraçado que ele convidou só algumas pessoas para fazer concerto com ele. E no dia ele chegou, você vai cantar o concerto comigo. Aí eu fui e cantei com ele em Francisco Beltrão, 2 vizinhos e Cascavel. E foi um sucesso, assim. Um sucesso. Tanto para mim, assim, quanto para as pessoas envolvidas. Daí ele chegou para mim e falou, olha, você estuda que ano que vem eu volto e vou te levar para Itália comigo. E você achou que onda? Daí eu fiquei assim, né, bem empolgado na época. Aí, beleza, eu estudei, daí ele voltou um ano depois e não me levou para Itália. Aí eu fiquei triste. Aí eu fiquei decepcionado. Aí o Josimar falou, calma que tem outras portas, né? Aí, beleza, daí um certo dia, de uma pessoa que eu conheci, inclusive através do Carlo Colombara, que é a Kátia Rezende, ela é uma cantora também lírica de Florianópolis, e ela foi morar nos Estados Unidos, trabalhar numa universidade lá. Aí ela falou assim, Matheus, você não quer vir fazer uma audição aqui na universidade, aqui nos Estados Unidos, que eles estão precisando de tenor, né? Aí eu falei, beleza. E providencialmente eu já estava indo para os Estados Unidos. Nossa, então... Porque eu fiz intercâmbio. Quando eu tinha 16 anos, eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Então eu estava indo visitar a minha família hospedeira lá. E daí eu fiz a audição. E na hora ganhei 100% de bolsa. Então para você ver que umas portas se fecham, outras se abrem, né? Exatamente. Aí eu comecei a estudar, eu me formei em música nos Estados Unidos. Música, nos Estados Unidos você faz um major, que é o maior, e você pode escolher um menor. E aí aproveitei e fiz teologia, porque eu sempre gostei muito também de canto gregoriano, parte de canto de igreja. Daí eu falei assim, eu quero aprender bem dessa parte, assim. Daí eu aproveitei e fiz a teologia junto com a música. Então hoje tenho meu menor em teologia e maior em música nos Estados Unidos, essa formação. E dali fui seguindo. Você teve uma carreira também na Europa, a gente já vai falar um pouco sobre ela, mas para que a gente possa, daqui a pouco, cruzar as histórias do Matheus Bressan e do Thiago Estopa mais uma vez, até porque vocês fizeram música, vocês fizeram aulas de música com o Josimar, que é o mesmo professor São de Cascavel, mas eu gostaria de saber um pouquinho do começo do Thiago. Como é que foi o seu começo, Thiago? Como é que você se descobriu músico? Também foi lá dentro de casa, quando criança ainda? Então, os meus pais, né, principalmente a minha mãe, ela sempre gostou muito de música, né? A família é fundamental, É fundamental. Eu até falo assim, porque a minha mãe, ela nunca conseguiu cantar muito, mas ela gostou tanto de música que os 3 filhos dela são músicos, né? Os 3. Eu sou do meio, meu irmão mais novo, o Guilherme, e meu irmão mais velho, Juliano. Então, desde que eu era criança, tinha muito... A gente sempre participava, né, na igreja, né, das missas, e a minha mãe sempre falava, vai cantar nas missas, né, e tal, e eu sempre, desde que eu me lembro por gente, 7, 8, 9 anos, eu já cantava nas missas, né. E daí, à medida que eu fui crescendo, ali nos meus 12, 13 anos, eu falei pra minha mãe, olha, eu acho que eu quero alguma coisa a mais, né, porque eu sempre gostei muito de teatro também, né, então, infelizmente, nunca tive muita oportunidade de praticar na escola o teatro, mas gostava muito. Aí eu comecei, na época daqueles filmes de musicais, né? Eu olhava e falava, nossa, que legal, uma coisa que une os dois, né? Música e teatro. E nisso, bem nessa época, assim, eu conheci o Josimar.
né, que eu comecei a querer me aprofundar um pouquinho mais no canto. Conheci o Josimar ali nos meus 13 anos e ele falou, eu comecei a cantar para ele, falou, olha, você tem que fazer Belas Artes, né, que é a universidade lá em Curitiba. Daí a gente começou a cantar nos meus 14 anos ali, depois da mudança de voz, ele me apresentou a ópera. Aí eu falei, nossa, que legal, outra coisa que une também o teatro e a música, em uma coisa só. E a partir dali eu me apaixonei. Quando eu tinha 16 anos, a gente continuou estudando, fez sempre a preparação para a universidade. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu fui para Curitiba, fiz o teste, passei na universidade lá e fiz a faculdade, né, os 4 anos de música clássica, né, canto lírico. E ali já comecei a viver um pouquinho mais da ópera, né, no geral. Ali tinha formação de tudo quanto é tipo relacionado à música. Terminei a faculdade, aí a gente sempre fica naquela, e agora? E agora, o que acontece, né? Terminei, eu tinha meus 21 anos, 21 para 22, e infelizmente, eu falo infelizmente porque é triste, né? No Brasil não tem muitas oportunidades, né, pra gente cultivar a ópera, né? Infelizmente. Tem, assim, poucos teatros que acabou se formando, assim, um certo grupo que faz as apresentações e é sempre aquela coisa. Ou você conhece essa pessoa para poder entrar ou não consegue. Né? Tem muito aquele de quem indica, né? A panelinha, né? Então, por mais que a pessoa ela tenha assim um talento, ela tenha assim um esforço, tem portas que infelizmente elas não se abrem para você, né? E a não ser que você, faça aula com aquela pessoa ali, né? Daí dá um jeitinho de colocar você lá cantando. Infelizmente é assim. Tanto na Itália também tem. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso depois. Pena, né? É que a gente herdou muita coisa dele. Também. Aí teve uma época no meio da minha faculdade que eu conheci a Neide Thomas, né, que foi uma das maiores cantoras que estiveram aqui no Brasil. Foi professora do Josimar também. E quando eu ia começar a fazer aula com ela, uma semana depois ela me ouviu, gostou muito. E falou, nossa, você tem que fazer aula comigo, eu tenho conhecidos na Itália, você vem fazer aula comigo, a gente se encontra em Curitiba, que ela morava lá também, em Londrina a gente se viu. E ela falou, vem fazer aula comigo. Uma semana depois, quando eu ia começar a fazer aula com ela, ela faleceu. Né, que ela já estava bem de idade, assim. E nisso, mais uma oportunidade ali que não deu certo. Né? Depois eu voltei para Cascavel, terminei a faculdade. E o que acontece? Infelizmente, hoje, quando nós músicos, né, fazemos assim uma especialização, como não tem outras portas para cantar, que é o que a gente realmente quer fazer, o que acontece? A gente tem que dar aulas, né? Que acaba se tornando, infelizmente, o único caminho. Claro, eu gosto de dar aulas, é muito gratificante também, mas não só, né? E a gente acaba se vedando, né? Você não consegue fazer outra coisa a não ser dar aula. Né? Daí eu voltei para Cascavel, continuei dando aulas aqui, porque a gente tem que sobreviver de alguma forma. Claro. Né? Na época me casei também, tem toda aquela questão da família, a gente tem que, né, viver juntos ali e os gastos e tudo mais. E nisso eu acabei deixando meio de lado essa ideia de cantar. Dava aulas, assim, cantava em uma coisa ou outra. Depois, o Matheus, depois de toda a trajetória dele, ele conheceu o Fúvio também, que é amigo do Carlo Colombara, tiveram o mesmo professor e cantaram juntos a vida inteira, o Fúvio Massa. Ele trouxe o Fúvio Massa para Cascavel, numa masterclass, né, que é tipo eu e o Josimar juntos. Ele e o Josimar juntos. O Josimar é um divisor de água. Também, não tem nem o que falar. Tudo partiu dele e é graças a ele também que a gente conseguiu. E ele fala com muito orgulho, os meus alunos. Com certeza. E aí o Matheus, ele trouxe o Fúvio e ele me ouviu cantando. E ele falou, olha, você canta muito bem, né? A gente tinha que trabalhar um pouquinho mais. Daí eu falei para ele, olha, Fúvio, se eu fosse para a Itália para estudar com você? Aí ele falou, não, vem, a gente dá um jeito lá. Eu queria também fazer a minha cidadania, então já ficou uma coisa leva a outra. E eu tive também o apoio da minha esposa, então a gente ficou quase 9 meses separados até ela poder ir para lá. E aí eu fui para a Itália, né, eu criei coragem e falei para ela, olha, eu tô querendo ir para a Itália. Ela falou, não, vai, você tem que ir, quer ir, vai. Eu fui, comecei a estudar com o Fúvio, e dali as coisas se abriram novamente. Né? Na Itália a gente começou a estudar, o Fúvio, olha, não tenho como agradecer tudo que ele fez por mim, porque eu cheguei a ficar na casa dele, assim,
meses, assim, ele não me cobrar nada, entendeu? Então, foi realmente uma pessoa, assim, enviada por Deus para me ensinar. E nisso, o tempo foi passando, comecei a estudar lá e comecei a cantar, né? Nos teatros, eu passei na escola de Bolonha, do Teatro Comunale de Bolonha, lá que é um dos maiores da Itália. Fui aceito na academia? Academia, né? Academia. Dá um nó na cabeça às vezes as linhas. Uma academia de ópera do teatro, que eram para os alunos, assim, para começar a estudar lá para cantar no teatro. Depois de lá tiveram várias apresentações nos teatros. Cantamos também alguns teatros grandes da Itália. Só que daí, infelizmente, quando eu estava começando a encaminhar as coisas também para mim, Covid, né? Chegou naquela época que fechou tudo, né? Depois a gente já vai fazer, então, o cruzado de tudo, né? Essa parte do Covid também foi divisor de águas ali. Pois é. E como é que a Europa surge na sua vida, Matheus? Como é que você vai para a Europa? Então, até então eu me formei nos Estados Unidos, eu estava com a agenda cheia, eu tinha inclusive um recorde de Mozart para cantar lá nos Estados Unidos, eu tinha missa na Coração de Mozart, aí eu cantei a missa de Schubert, né? Cantei ela inclusive com o Thiago aqui em Cascavel também, mas nos Estados Unidos a minha agenda tava de Handel, tinha o Messias de Handel, tinha umas 10 performances para fazer. Tava assim com a minha agenda, falei, nossa, tô começando bem, me formei, tô com a minha agenda cheia. Isso foi em que ano? Isso foi em 2020. Ano 2020. Aí foi em 2020, eu tava, nossa, ia começar, nossa, fevereiro. O banho de água fria. Aí já começou, cancela. Nós vamos fazer, nós vamos, né, cancela. Aí voltei pro Brasil nessa época, porque lá não adiantava ficar, porque eu tava gastando dinheiro e não tinha renda. Em dólar, né? E gastando em dólar. Aí voltei pro Brasil nessa época, e aqui eu fiquei estudando, continuei estudando. Aí passou um tempo, acho que foi 2021, né? Fiquei passado bem recente. Né? Isso. Aí passou um tempo, 2021, eu voltei quando me vacinei, voltei porque só podia voltar vacinado nos Estados Unidos. Aí eu tinha uma ópera lá. Daí no meio da pandemia, teve essa ópera, assim, todo mundo de máscara lá assistindo, todo mundo vai. Aí nos Estados Unidos, assim que você era vacinado, você já não precisava mais usar máscara. Era diferente daqui. Aqui, mas lá não. Aí eu fui lá e cantei lá Bohème de Puccini, fiz o Rodolfo lá. Aí lá eu tinha na Suíça daí, eu tinha um festival de ópera na Suíça para cantar. Aí dos Estados Unidos eu fui para a Suíça. Eu fiquei 2 meses na Suíça cantando lá e participando do festival. Lá eu conheci o Andrés Moreno, que é um tenor mexicano, canta até hoje no Staatsoper de Berlim. E ele falou assim, Matheus, Estados Unidos agora, eu tinha cancelado todos os meus eventos, eu não tinha mais nada para cantar. Falei, vou para a Alemanha, porque todo mundo falava da Alemanha, que lá na Alemanha você se dá bem. Aí eu peguei e saí da Suíça, assim, só avisei o pessoal, não vou voltar para Cascavel, tô indo para Berlim. Cheguei em Berlim... Você não estava casado na época ainda, ainda não, eu tava namorando na época. Aí avisei, né, minha namorada, falei, não vou voltar para Cascavel agora, vou para Berlim. Aí fui pra Berlim, cheguei lá assim... Com a cara e a coragem. Com a cara e coragem. Cheguei lá, falei, pode ficar aqui na minha casa, aqui um amigo meu tá indo viajar, ele falou, você pode ficar na casa dele aqui. Aí eu fiquei uma semana procurando e era sempre no último, assim, daí eu pedia pra Deus mesmo, falei, Deus, se for a sua vontade, que dê certo. No último dia acontecia sempre alguma coisa. Aí eu consegui morar em Stahnsdorf, na Alemanha. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou aprender bem, porque eu já estava estudando alemão. Eu falei, eu vou aprender bem. Me matriculei num curso intensivo de alemão. Você tinha alguma noção já de alemão? Tinha alguma noção. Menos mal. É porque eu comecei a estudar sozinho. Eu não tinha professor nenhum. Estudei sozinho. Eu escutava muito podcast em alemão pra só escutar. Eu não sabia nada, só escutava. Eu fiquei 2 anos escutando, eu entrava no carro, colocava alemão, sem entender nada, não fiz uma aula, não li nada. E fiz isso. Nossa, como foi bom eu ter feito isso. Porque daí eu cheguei na Alemanha, comecei a fazer o curso, a audição,
o ouvido, assim, o A memória auditiva estava ali. Eu escutava, eu sabia onde a palavra começava, onde terminava, onde começava. Que isso que é o difícil no alemão, né, Thiago? É saber onde começa e onde termina. Isso. Aí eu comecei a estudar e falei, não, vou estudar. Aí fui. Aí eu fiquei todo esse período na Alemanha estudando com a Ara Khachaturian, que é magnífico, ele é um correpetidor magnífico. Inclusive hoje tenho um dos maiores cantores do mundo, ele é um soprano homem. Olha que é uma incrível. raridade. Uma raridade, né? É uma raridade e ele é ele é Bruno brasileiro e o correpetidor dele é o Ara Khachaturian. Porque até hoje, e o Bruno hoje está cantando nos maiores palcos da Europa, assim, tá famosíssimo. Ele é um homem soprano. Aí, eu mesmo, Ara Khachaturian. Então, eu estudei muito ali, eu evoluí muito musicalmente na Alemanha. Você ficou quanto tempo na Alemanha? Na Alemanha foram 9 meses. Aí, quase 9, na verdade, 8 e alguma coisa. Aí, fiquei na Alemanha, daí logo em seguida aconteceu que eu não conseguia renovar o visto da Alemanha, não dava para ficar lá. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu tava com o processo de cidadania iniciado na Itália. Falei, não vou voltar pro Brasil. Falei, Thiago, tem uma caminha aí na tua casa? O Thiago já tava lá, vocês já se conheciam, já eram isso. próximos. Na verdade, ele hoje é casado, né, com a minha cunhada. Então, família. Que é a irmã da minha esposa, né? Então a gente já se Então, a gente conhecia. já conhecia, tava em família ali. O Thiago, quando eu trouxe o Fulvio para Cascavel, ele foi para lá, eu falei, Thiago, tem uma caminha aí, não é por muito tempo, porque eu vou já alugar um lugarzinho de imediato. Eu já vou alugar um lugar. Só foi 1 ano só. Tá, não. Que eu morei. É um tempo razoável. Aí, nesse tempo, daí eu pedi minha namorada em casamento, a gente ficou noivo, daí depois... Você lá e ela aqui? Isso, daí ela foi pra lá também, visitar e tal, ficava assim, daí... Beleza, daí eu voltei pro Brasil, a gente casou, hoje estamos esperando uma menina, a Jorge. Meus parabéns, eu não sabia que vocês estavam grávidos. Sim. Parabéns. E o Thiago já tá no 3º filho já também. Então, A gente gosta de fazer filho. e gosto de cantar também. Também. Então, o seu ainda é o primeiro. Sim, é mas primeiro. então, certamente Isso. virão outros por aí, Isso. né? Pelo andar da carruagem, já que vocês gostam de crianças. Sim. E foi assim que daí a gente ficou na Itália, eu também Em que cidade da Itália? Bolonha. Em Bolonha. Bolonha. No Borgo Panigale. Aí a gente ficou lá e foi muito interessante para nós, porque a gente estudando com o Fulvio Massa, tanto eu quanto ele, e descobrindo muitas coisas junto, né? A gente sempre ia, porque a gente tava morando junto, então a gente chegava, não sei o quê. A gente descobriu muita coisa com o nosso professor Fulvio Massa, mas também muita coisa entre nós, compartilhando, né? Porque a gente ia até leitura, a gente acha interessante que a gente tem um grupo agora que a gente está treinando o pessoal e a gente não sabia que a gente sabia tanto até a hora que a gente começou a explicar e é tudo coisas que a gente aprendeu assim, tipo, conversando e na nossa caminhada, sabe? Mas daí quando a gente tá explicando para alguém, a gente fala, nossa, como a gente aprendeu, né? A gente sabia tanta coisa, eu falei, nossa, e a gente nem imagina que a gente sabe, porque se torna natural, se torna cotidiano, se torna, quando você vai falar para alguém, você acaba vendo quanto que você aprendeu. Exatamente. E aí, eu gostaria de direcionar uma pergunta pro Thiago, porque assim, ele já estava na Europa, o Matheus foi para a Europa, vocês ficaram juntos um tempo lá, morando, apenas 1 ano, né? E aí, durante esse período na Europa, como é que foram os espetáculos, as apresentações, como é que foi essa administração da carreira na Europa? Eu gostaria de entender por que vocês voltaram para o Brasil. Porque a gente sabe que, como vocês falaram, a música clássica, lamentavelmente, não tem muito espaço no Brasil. Muitas pessoas erroneamente acham que não gostam, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, da questão do cinema, por que as pessoas acham que não gostam. Mas essa coisa, você estava na Europa, você estava no coração cultural, considerando música erudita, música clássica, enfim. Por que retornar para o Brasil? Mas primeiro, como é que foi essa carreira lá? Então, como a gente estava conversando, né? Em 2019 eu fiz a minha primeira ópera na Itália, né? Que foi Le Nozze di Figaro, que foi diria assim, o 2º ou 3º maior teatro de Bolonha lá, que é o Teatro Duzi, com a orquestra Senza Spini, que é uma orquestra que estava dando bastante espaço para os jovens, né? Então, eu tinha ali, era 2019, eu tinha 26 para 27 anos, eu acho, e comecei essa ópera, teve uma aceitação assim muito grande de todo o público, assim, gostaram bastante da técnica que eu estava desenvolvendo, da minha voz,
E a partir dali eu criei um grupo de pessoas assim que me ouviram cantar e começaram a me convidar, né, para outras apresentações. Aí ali em 2019 também eu entrei na escola de ópera, né, do Teatro de Bolonha. E foi bem na época ali em 2020, quando fechou, foi em março, mais ou menos, fevereiro, março, que fecharam as coisas, né? Março por aí, 2020. Aqui no Brasil passou o carnaval. Eu já tava assim eu já tava com umas 5, 6 óperas agendadas para 2020, né? Então, tava começando a se encaminhar muito bem esse meu início de carreira ali na Itália. Aí chegou o Covid e, infelizmente, limou tudo, né? Cortou tudo. Então, ópera, para todo mundo, né? Foram canceladas, né? Tudo acabou dando errado, assim, atrasou tudo. E demorou o quê? Uns 2 anos, em 2022 que voltou? 2021 mesmo. Já. A gente foi de uns abres e festas, teve festas. vários Só que momentos. nesse período, né, Thiago, o que acontece é o seguinte, como fecharam-se as grandes óperas, demoraram para abrir 2 anos, as grandes óperas. Então acontece o seguinte, estávamos nós lá subindo a escadinha, de repente os caras que estavam lá em cima começaram a descer as escadas, você tá entendendo? Porque eles precisavam cantar, como os teatros menores abriam, aí eles precisavam de dinheiro também. Então, em vez de ele cantar nos teatros grandes... na verdade, não é nenhuma disputa, né? Porque eles já cantavam, então né? não tem, tipo, a experiência, ela leva você a ser melhor. Infelizmente, né? Infelizmente, que na verdade é uma coisa assim que acontece, que na minha opinião é muito errada. Os cantores, o pessoal lá, eles pensam assim que tem validade, né? Vamos dizer, se você até os 30 anos não começou uma carreira, não entrou num grande teatro, pode abandonar que não vai dar certo, entendeu? O que na verdade é uma baboseira sem tamanho, porque a voz mesmo desenvolve ali, começa a ficar boa a partir dos 35, 40 anos, Para as vozes graves, que nem do Thiago, 38 pra frente. Pra mim, ainda que sou tenor, 33. Agora que eu vou fazer 33, dia 30 de abril agora seria o momento que ia começar a firmar, assim, a voz, sabe? Então quer dizer que vocês vão melhorar ainda mais? Não, acabou se criando, infelizmente, essa questão que se você é 30 anos para ele já é velho, entendeu? Você não consegue mais. Esse é o grande problema. Aí, o que aconteceu? Começou a abrir as coisas de novo, a gente começou a ter outras oportunidades, começamos a fazer concursos, né? Lá na Itália, o que acontece? Você pagava, né? Paga um valor, vai fazer... E igual a gente estava falando, igual você comentou, a cara e a coragem, né? Que a gente tem que ter a cara... Infelizmente, eu acredito que poucos lugares no mundo, talvez a Alemanha seja diferente, os Estados Unidos, talvez a Inglaterra, mas na maior parte do mundo, para você estudar canto, é uma, vamos dizer, entre aspas, é um luxo, né? Porque você tem que pagar do próprio bolso, você tem que, todo o investimento, você que tem que fazer. Sim. Então tem os concursos lá, você às vezes vai estudar com pianista, você tem que pagar o professor de canto e pagar um pianista para tocar para você, entendeu? Vai fazer um concurso, você tem que pagar para ir fazer o concurso, tem que pagar para fazer a viagem, tem que pagar. Então são gastos, né? São coisas que infelizmente nem todos possuem o dinheiro para isso, né? E a gente começou a fazer esses concursos e acabava vendo o que acontece. As primeiras fases eram fechadas, né? Só os jurados e nós. Aí a gente cantava, beleza, às vezes passava na primeira fase, aí tinha o segundo dia, aí do segundo dia ia para o terceiro dia, que era a final aberta, né? Transmitida. E a gente acabava vendo, beleza, passamos no primeiro dia, aí o segundo dia a gente não passava, eles davam, falavam assim algumas coisas que poderiam ser melhores, que a gente sabia que não eram muito verdade, sabe? E daí o que acontece? Chegava nas finais, a gente ia ver a live e via que eram pessoas... totalmente despreparadas, totalmente, assim. Não querendo dizer que a gente cantava bem, porque a gente tem, claro, tem muito a melhorar, mas a gente via que eram pessoas assim que nós éramos melhores que elas nesse sentido, né? De preparação, tinha mais experiência, estava mais desenvolvido. Depois você andava mais a fundo e ia perceber que tal jurado, era aluno dessa pessoa, era aluna de uma pessoa de tal jurado. As coisas que acontecem no Brasil, né? Isso é uma parte, eu vou até fazer um comentário aqui, que eu sempre falei, os Estados Unidos nisso é muito diferente. Eles são mais profissionais. São. Eu sempre falei pro Thiago, venha para os Estados Unidos, na época eu falava para ele, os Estados Unidos nessa parte eu não tenho reclamação nenhuma. Se você vai lá fazer uma audição, tem 5 pessoas, você cantou melhor que as 5, pode ter certeza que você.
E na Itália, você pode ser o melhor dos 5 que estava em último. Se ele é aluno do fulano de tal, ele fica em primeiro e vai e canta, mesmo cantando totalmente assim, escandalosamente errado, não interessa, porque alguém puxa o aplauso, alguém sabe, é muito estranho isso na Itália. Infelizmente isso acaba desgastando a gente, né? Porque esse tempo que fechou as coisas lá, o que acontece? Eu tive que me virar de outras formas. Então eu trabalhava como garçom lá, né? De segunda a sábado, né? De manhã e de noite, assim, quase 10, 11 horas por dia. Aí a gente pega algumas folgas, junta esse dinheiro, né? Porque eu também já tinha minha família, já tinha meus filhos. Claro. E eu tirava desse dinheiro ali, porque, claro, eu estava investindo, graças a Deus, assim, eu falo, meu professor, eu não tenho nem como agradecer para ele, porque ele me cobrou nas minhas 2 primeiras aulas, entendeu? Depois eu fiz 5 anos com ele, ele não me pediu um centavo. E eu também, ele não me cobrou nada. Olha que incrível. E normalmente ele cobrava o valor, acho que era, o FUV é 50 euros por aula? 60 euros por 60 aula. euros por aula, Uma né? hora? É, Ou não? uma hora. E ele, às vezes, dava 2 aulas pra gente. 60 euros hoje dá quase 400. E ele dava 2 aula. aulas na semana, às vezes, pra gente, entendeu? A gente ficava na casa dele, ia com ele. Olha, não... E a gente sabe, assim, como a gente convivia muito com ele, que ele não fazia isso por mais ninguém. Olha que incrível. Então, ele investia na gente. Ele investia na mesmo, gente, tanto até que a gente fica meio chateado. Quando a assim, gente quando veio embora, a gente ficou meio chateado, mas eu até conversava com o Matheus, eu falava, olha, infelizmente é uma coisa que pra mim não vale a pena você... vou usar uma palavra assim bem estranha, mas se prostituir para entrar nesse meio, assim, não vale a pena entrar nesse meio podre, entre aspas, né? A gente ficava falando para ficar assim, o que vai custar para mim entrar nisso, entendeu? Eu quero É mais do que eu estou disposto a pagar. Comentário. E sabe o que é interessante? Que daí eu participei, e o Thiago também participou, a gente às vezes ia em sabe, o pessoal pegava um ônibus, o maestro pegava um ônibus, lembra? O maestro Stefan Giaroli. Ele ajudou muito a gente, sabe? Só que o que acontece? Ali eram performances de altíssima qualidade que ele fazia. Só que daí pagava pouco. Era um perrengue, você tinha que pegar um ônibus e ir lá pra não sei o que, cantava, daí já pegava o ônibus e voltava, você chegava, sabe? Aquele perrengue. Então, produções de altíssima qualidade não eram bem vistas, mas aí é isso que eu não conseguia entender. Por que a baixa qualidade é tão valorizada, sabe? A gente consegue entender depois, observando as entrelinhas, né? Como acontece no Brasil. Exatamente. Aí eu falei, nossa, e daí, aquilo ali eu fiquei... o motivo de eu ter retornado é porque eu pensei justamente isso. Eu falei pro Thiago, assim, falei, não foi só isso também para mim. Para mim eu não sei se a minha frustração era tão grande que isso acontecia, que eu não conseguia mais nem cantar, lembra? Eu não conseguia mais cantar. Isso foi em que ano? Foi em 2022. Você veio, né? Eu vim em 2023. Isso foi a gota d'água. A gente foi cantar no Circolo Italiano de Bologna, onde todos os grandes cantores cantaram, e a gente foi fazer um concerto lá. O concerto foi bom, né? Só que eu não conseguia me abrir, sabe? Daí eu falei até pro Fúvio na época, eu falei, Fúvio, pra mim, basta. É importante a gente saber o limite da gente, né? Eu falei, basta, porque o meu psicológico já não tava, eu não conseguia psicologicamente já desbloquear, sabe? Aí eu falei, não, com tudo isso que vem acontecendo, eu falei, eu não vou ficar aqui, sendo que no Brasil, e aqui eu tenho também empresa, o Thiago também tem. Sabe, a gente tem negócios aqui. E não é assim, você não abre a mão dos negócios. Claro. Foi sofrido, eu também, a minha família trabalhou muito em cima dos negócios. E eu também trabalhei em cima dos negócios. Então eu tinha 2 coisas para pensar. Eu pensei assim, não, aqui... E eu sei que ninguém nunca vai poder dizer para mim o quanto... O Thiago testemunhou isso, o quanto disciplinado nós fomos na nossa carreira. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente foi disciplinadíssimo, a gente fazia tudo que tinha que ser feito com maior responsabilidade. Concursos, estudava, tudo. Era assim, as pessoas pensavam, estava lá na Europa. Eu nem não saía, eu poderia ter conhecido a Europa inteira se eu quisesse. Eu morava 15 minutos do aeroporto de Berlim. Mas, e e os paralelos disso tudo? Isso, era o seguinte, era rotina. Acordava
Thiago às vezes 5h30 da manhã também trabalhava, mas acordava 6 horas da manhã, ali tomava um café, se arrumava e ó, era um trabalho das 8 às 8 da noite trabalhando, sabe, em cima disso. Então eu sei que ninguém nunca vai poder dizer assim, ah, mas você pegou e desistiu. Eu não desisti. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito e eu sei disso, só que lá não deu. Mas eu não desisti da minha carreira. Claro. Entendeu? Isso que as pessoas... Tem umas que Logo a falam gente vai assim... falar sobre isso. Tem as pessoas que falam assim, você... Agora então você desistiu da sua carreira. Não, claro que não. Foi bem pelo contrário, Muito na pelo verdade, contrário. Né? Agora a gente está muito mais disciplinado. A gente abdicou de uma coisa que não estava fazendo bem pra gente, na verdade. Pra Tanto focar... que chegou aqui, o Matheus até ele me manda direto sempre áudios cantando. Desbloqueou assim, minha voz. E foi uma coisa que viu assim, aquela coisa... Porque cantar, na verdade, é muito psicológico também, né? O que é? Por exemplo, você pega um violão... O instrumento, ele tá ali, é aquele. Você toca nele, beleza. A sua voz, você é o seu instrumento. Então, se você não tá bem, principalmente psicologicamente, não vai funcionar. Entendeu? O Thiago lembra, assim, eu não conseguia cantar os agudos, tipo, em público. Meu Deus do céu, chegava na hora do... Chegava em casa, ele... Nossa, em casa, assim, nossa. E agora, por exemplo, eu já consigo em público já cantar agudo, já desbloqueou, minha voz tá desbloqueando. Por quê? Porque eu tô bem. Eu tô feliz onde eu tô. Eu tô com a minha família, que eu amo, e tô com... Vai ter um bebê logo. Sim, eu tô... Assim, eu falo, a minha voz, ela tá sendo um reflexo daquilo que eu sou. Exatamente. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Então, é óbvio que minha voz vai estar melhor. O meu canto vai estar melhor. E eu, quem me conhece, sabe que os meus vizinhos sabem. Quando eu tô em casa. Eles gostam, eles reclamam. Não, tem gente que fala assim, é você que é o tenor, sabe? Porque eu moro em apartamento, é você que é o tenor. Quando às vezes eu tô cantarolando, que às vezes eu saio assim, você que é o cantor, sabe? Porque escuta, tipo, nunca ninguém falou, você é o cantor, sabe? Todo mundo fica feliz, sabe? É uma coisa legal. As pessoas ouvem, é uma voz, vamos dizer assim, vocês têm vozes, digamos assim, normais, que as pessoas esperam, vou ouvir um tenor, ele vai ter um, né? Aquela coisa. Você é um barítono. Isso. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, que não têm familiaridade, o que é um barítono e qual que é uma das principais referências, que certamente as pessoas já ouviram, para fazer uma ligação paralela, porque, como a gente comentou no começo, a gente está... No decorrer da nossa conversa, a gente está colocando vídeos de vocês se apresentando. Mas qual que é um barítono conhecidíssimo que você poderia dizer como referência? Olha, para falar assim o que é um barítono, né? Na verdade, as vozes, tanto femininas quanto masculinas, são divididas em 3 categorias, né? Soprano, que é a voz feminina mais aguda. Contralto, né? Ou alto, que é a voz feminina, que é a voz feminina mais grave, né? E no meio entre elas tem a mezzo, que essa palavra italiana quer dizer meio, né? Que é a que fica no meio entre as duas. Homens, tenor, né? Que é o Matheus, por exemplo, voz mais aguda. Baixo, é a voz mais grave, né? E o barítono que fica no meio entre elas. Olha, de cantores, de barítonos assim, eu não sei se o povo vai conhecer, porque... O que mais se fala é os tenores, né? Mas, por exemplo, uma música que é o de barítono e que todos com certeza conhecem é a do Fígaro. Sim, né? Fígaro, claro. Fígaro, 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 Fígaro. É essa, daí também tem aquela... Toreador, angarde, toreador. São de barítonos, né? São áreas feitas para barítono. Né? Então seria isso, mais ou menos. De nome eu sei. No canto lírico, assim, no clássico, assim, no erudito, é difícil das pessoas conhecerem, assim, porque como sempre na televisão, sempre foi os 3 tenores. Os três tenores. Então, tipo, sempre foi mais visado, tanto sabe? que as pessoas até hoje me escutam a gente cantar, escutam eu cantar e falam, você é um tenor, né? Não sou. Não sou, né? Mas daí a gente fala, É porque daí ficou popularizado, sabe? O tenor, mas barítono mesmo, assim, tem... Tito Gobbi, tem o russo, que é o Dmitri... Ettore Bastianini, Dmitri Rivorostovsky que é tudo... Ettore Bastianini foi um dos maiores barítonos de todos os tempos, assim. Sim. E vocês, agora morando no Brasil, com residência restabelecida no Brasil, com suas famílias, vocês vão participar de um espetáculo em Cascavel. Sim. Nos dias 1º e 2 de maio, com entrada gratuita. Quem não conhece, reserva seu ingresso lá. Pro dia 1º já estão esgotados, mas ainda tem alguns pro dia 2. Noite de gala. Vocês vão ser alguns dos solistas desse espetáculo. Mozart, o Requiem de Mozart. A última
composição dele antes da morte. Nem terminada foi por ele. Pois é. Eu gostaria de que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse espetáculo, porque quem está acompanhando a gente pode pensar erroneamente, como a gente já falou antes, mas eu nem gosto de música clássica. Por que as pessoas acham, às vezes, que não gostam de música clássica? Se tá em tudo a música clássica. Na verdade, eu acho que às vezes é algum... Um preconceito, porque toda a nossa vida hoje, algum momento você se encontrou com a música clássica. E a não ser que você seja uma pessoa que viva numa caverna. Daí você não viu nada. Agora, se você for assistir um filme, o Requiem de Mozart provavelmente é a obra que mais teve referência em filmes, eu acho. Sim, eu acho que não tem... Tô pensando, talvez Beethoven também tenha tido, né? Tem. A Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia tá até na propaganda, não lembro se era de margarina ou de frango. Sei. É de Beethoven, né? Mas Mozart, provavelmente, Lacrimosa de Mozart, tem muitos filmes que tem. E é interessante, assim, como as pessoas às vezes têm o preconceito, né? De falar assim, eu não gosto. Mas aí quando, eu conheço. Os desenhos animados, né, Thiago? Também, né? Todos os desenhos ali, Looney Tunes ali, tinha... Sim, tudo. Muita música clássica, né? Então, praticamente, era o desenho, era a imagem, e a música clássica é a trilha sonora do desenho. Já que a gente tá falando também nisso, né? Por exemplo, de filmes, assim, mais conhecidos. Star Wars, né? Que o povo gosta tanto, né? Exato. Por exemplo, a marcha, né? Pam, 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 tadaram, tam. É toda baseada em compositores da música clássica, né? Com certeza. Toda. Então, Senhor dos Anéis, tudo isso que o povo fala, nossa, que música linda, a trilha sonora desse filme, é toda baseada em música clássica. Sim. Né? Claro, compositores atuais, mas Sim. nada se cria, né? Tudo se copia. Eles acabaram utilizando como base, né? várias obras. Olha, é difícil um ritmo que o Bach não tenha feito, né? Até a polonesa, que todo mundo fala que foi Chopin, Bach já tinha feito um ritmo em polonesa. Então, para você ter uma ideia, Bach viveu muito antes de Chopin. Então, toda a música ela vai se copiando mesmo. Até se você pega o Messias de Handel, todo mundo fala assim, nossa, é o Messias de Handel, Handel copiou. Claro que ele copiou, ele e todos os outros compositores que já viveram se baseiam, né? Se baseiam, o que criou do início. Como vai fazer tudo hoje em dia, a gente se baseia também em outras coisas, né? Em outros incentivos que a gente tem no dia a dia. Alguma coisa se cria, né, no meio, né? Você pega até o Bar, né? Tem até no filme do Frederico Grande lá, que ele vai com vidro de pepino, fazendo... Daí ele pega um ritmo do vidro de pepino e cria, que era um ritmo que não existia, e ele pegou num vidro de pepino e criou uma música, entendeu? Pois é. E aí, pra gente falar um pouquinho sobre o evento, sim, de novo, dessa falsa impressão que as pessoas não gostam, é um evento com entrada gratuita. É um evento que foi financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Os empresários fizeram destinação de parte dos seus impostos para esse evento. E é uma oportunidade ímpar daquilo que a gente estava falando há pouco, de que poucos lugares no Brasil produzem grandes espetáculos, importantes espetáculos, e os acessos são muito limitados. Sim, dessa vez o acesso é democratizado. Vocês estarão no palco. Sim. Qual que é a importância de eventos como esses para vocês? Porque não é o primeiro Noite de Gala que vocês participam, vocês já participaram do Concerto de Outono também, aqui em Cascavel. Eu posso falar para você, por exemplo, se você quiser assistir essa peça nos Estados Unidos, eu cantei Mozart com a Filarmônica de Naples, na Flórida, e o ingresso para entrar era equivalente a mais ou menos uns R$1.000. Então, se você quiser ir lá para a Flórida, você vai ter que pagar a passagem para a Flórida, vai ter que ir para a Flórida e vai ter que pagar R$1.000 para assistir. E conseguir um visto ainda. E conseguir um visto que vai ser o ingresso mais barato que você vai conseguir, né? Não é o mais caro, é o mais barato, é o do fundão mesmo, é esse ingresso. Então, aqui você está tendo a oportunidade de assistir eu acho uma das obras mais fantásticas que existe do repertório de Mozart, de graça. De graça. 1 quilo de alimento não perecível. Parece até brincadeira, né? Parece até brincadeira. Pois exatamente. Os ingressos para o dia 1º, como a gente falou, já estão esgotados. Praticamente esgotados. Para o dia 2 ainda tem ingressos. Né? E para você, Thiago, como é que é essa oportunidade de estar no palco da sua cidade, né? Em Cascavel? Como é que é isso pra você? Então, eu até conversava com o Matheus, a gente sempre teve esse grande sonho, né? O Josimar também, tanto que
ele vem fomentando a cultura de Cascavel já há muitos anos, né? Mas a gente sempre teve esse sonho, para mim, né? Um dos pontos que me fez também voltar para o Brasil foi esse, de tentar trazer um pouquinho do meu conhecimento e daquilo que eu aprendi para as pessoas aqui do Brasil, né? De Cascavel em especial. Então, para mim, é muito gratificante essa oportunidade de poder estar cantando e ajudando de alguma forma a cultura na cidade. Eu até conversava com o Matheus, até eu queria, se você às vezes for um empresário e quiser patrocinar ou fazer doações, o que quer que seja, a gente tem ideias de querer fazer vários concertos durante o ano na cidade para trazer para as pessoas também o maior conhecimento da ópera, né? Eu fiz uma vez, 5 anos atrás, um concerto que me ajudou a levantar fundos para ir para a Itália. E a gente fez um mix, né? Porque eu e o Matheus também, a gente canta bastante na igreja, canta também música popular, faz um meio de tudo ali. Frank Sinatra, essas coisas. Que legal. Então, eu fiz um concerto juntando as duas coisas, né? Eu falei, tem pessoas que têm, às vezes, preconceito com o lírico. Daí eu fiz um popular e lírico, metade e metade, né? Os mesmos músicos, alguns que cantaram no lírico, cantaram no popular. E foi 5 anos atrás, no teatro. E até hoje, quando eu vejo as pessoas, eles falam, nossa, que legal aquele seu concerto. Eu queria que você fizesse outro, né? A gente fazer de novo. E eu e o Matheus, a gente tem essa vontade, né? De trazer para o povo também a música clássica, né? Fazer que eles conheçam. E por isso que para mim, tanto a Noite de Gala é tão importante, né? Sim. Porque é uma forma das pessoas também conhecerem mais um pouquinho da música clássica e se apaixonar assim como a gente se apaixonou. Exatamente. E a classificação é livre. Ou Sim. seja, levem as suas crianças, os seus adolescentes. Com certeza. Sim. Porque assim como vocês foram despertados para isso, porque vocês tiveram a oportunidade de ter o contato, quantos talentos talvez a gente esteja dispersando? é Isso eu verdade. penso diariamente. Crianças que não tiveram acesso, Sim. que não têm acesso a Na isso. Itália, uma coisa muito legal é que tem várias óperas assim destinadas às escolas. Sim. Isso é muito Sempre legal, os ensaios, assim, às vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter um grande concerto, uma grande ópera, um ensaio o ensaio geral, geral as era crianças. para as escolas. Olha, isso é incrível. E eu Isso é acredito- formação de plateia. E eu Sim. acho que isso seria muito legal da gente tentar fazer às vezes também na nossa cidade. Isso, né? trazer para o ensaio geral, fazer né, trazer as escolas municipais, estaduais, até as privadas também, trazer para assistir, entendeu? Lotar o teatro. Porque Normalmente lotava os teatros assim. Nós temos os músicos, nós temos orquestra, nós temos os solistas, nós temos coros que podem fazer parte. A única coisa que a gente não tem é o dinheiro, né? Infelizmente, que acaba sendo... Daí se você for fazer às vezes só de vendas de ingresso, aí você tem que cobrar às vezes 50, Muito 80, caro. 100 reais para pagar todo esse povo, entendeu? Exatamente. Por isso que seria tão legal assim a gente ter um incentivo maior também das grandes empresas, né? Empresários que estão nos acompanhando, Cascavel, região, independente de onde vocês estejam. Às vezes, você nem precisa tirar do caixa da própria empresa, é do imposto devido. o próprio É imposto, 3% que você pode doar e depois volta descontado 100%. É descontado Pois é. tudo isso. Então não é um dinheiro que você toda vez tá perdendo, entre aspas, porque tá indo para impostos que você não sabe para onde vão. Qual né? que é o destino? E ali você destina para onde você quer, que é para a cultura. Exatamente. E a formação cultural, ao contrário que muitas pessoas pensam que a formação cultural ela não é importante, ela é essencial para a Extremamente formação do importante. caráter do indivíduo. Claro. É a cultura e o que você extrai daquele processo cultural, pelo menos é o que eu acredito, que você leva para a tua formação de indivíduo para o resto da sua vida. E tudo, gente, até as coisas materiais vêm da cultura. Porque se hoje a gente usa essa roupa do jeito que a gente usa, foi porque alguém lá atrás idealizou numa música, num teatro, e daí inspirou aquela pessoa a ir lá e costurar e fazer. Você entende que tudo é ligado na cultura, por mais que você fale assim, eu não dou bola pra cultura. Se hoje nós estamos onde estamos, é por causa da cultura. Eu só tinha que falar um negócio que eu não posso esquecer, gente. Claro. Falando desse evento que eu falei que é grandioso e é de graça, e ainda tem o nosso grande maestro Israel Menezes. Que a gente entrevistou faz pouquíssimo tempo aqui no canal. Olha a oportunidade que é esse concerto. Exato. O maestro Israel Menezes é um grande maestro, regeu internacionalmente, ele é... Exatamente. Se você conversar com ele, ele é a música andando, é a persona da música, ele conhece tudo sobre música, ele é
gigante na música. Então, Ele é a gente... Mais uma uma referência e um motivo para você não perder de ir E nesse músicos dia. de todo o Brasil, né? Tem Sim. músicos muito bons aqui da nossa cidade também, da Orquestra de Sim. Cascavel. E vão vir também músicos de fora, né? Sim, Claro. e a própria Michele Coelho, A soprano, Michele, que que é estudou fantástica. na Itália, ficou lá também 5, 6 anos também, Em mestre Veneza. em Veneza. Cantou em várias óperas na Itália. Ela é um conhecimento, assim, gigantesco. A Tem Camila... a Camila também, que É, tem feito uma grande carreira também ali em Londrina, toda essa região ali de Maringá. sim. O Membra, O Membra. Isso não tem nada que que falar do não tem o Josimar, que falar, né? e não tem o que falar do coro, Não. né? Sim. A orquestra. Que sempre na orquestra. Orquestra de músicos de fora, Exatamente. Vem o competentes. pessoal do Paraguai, orquestra do Paraguai, Sim. vem o coro do Paraguai, vem artistas argentinos. Gente, é uma oportunidade ímpar. Participem. Não tem como perder, Né? não tem como Exatamente. perder. Não. E é mesmo. Mozart. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar. E o Matheus estava falando um pouco sobre a história do Mozart e o ano que ele faleceu. Mozart morreu dia 5 de dezembro de 1791. Esse ano da morte dele, ele simplesmente compôs Ave Verum Corpus, que é o moteto mais famoso da carreira dele, que todo mundo conhece. Coloca aí no YouTube e você vai, eu conheço. Nada mais, nada menos do que a Flauta Mágica, a Clemência de Tito, o Elogio da Amizade, o grande concerto de clarinete, que é o instrumento predileto de Mozart é clarinete, e o maior concerto dele foi o grande concerto de clarinete antes dele falecer. E o Requiem de Mozart foi simplesmente uma pessoa anônima que pediu para ele compor o Requiem de Mozart em julho de 1791. Então, outubro foi a estreia em Salzburg do Tito a Clemência de Tito. Em novembro, em dezembro ele faleceu. Dia 5 de dezembro. Não tinha terminado o Requiem, mas a gente sabe que todo o início ali, a primeira sequência, as vozes todas, foi ele que escreveu. Ele começou a orquestração, aí depois, por mais que algumas pessoas que assistiram aí o filme Amadeus, fala lá que Antônio Salieri era o que ficou do lado dele. Não foi ele, foi o que terminou o Requiem de Mozart, foi o discípulo dele, o Franz Xavier Süssmayr, que escreveu o fim. Inclusive, Lacrimosa tinha os esboços do Mozart, mas quem escreveu toda Foi a ele, orquestração, foi tudo o Süssmayr. Então, eu falo assim, pensa que presente se o Mozart fosse seu professor. Exatamente. Morreu com 36 anos. 36 anos, jovem. Então, no ano da... Você tem ideia do que é isso? As seis maiores obras dele, assim, grandiosíssimas, no mesmo ano da morte, assim, ninguém consegue explicar, nenhum músico mais não consegue explicar como que ele conseguiu compor, assim, já devia estar tudo aqui, ele só passou pro papel. Só, literalmente passou pro papel. Inclusive, ele tinha muito medo disso, né? De roubarem as coisas dele. Ele fazia um dia antes de levar para publicar, ele tinha lá e ia escrevendo, porque ele não queria que ninguém roubasse as ideias dele. Inclusive, o cara que pediu o Requiem de Mozart, depois descobriram que era um conde lá, que ele era falsário, né? Ele gostava de pedir as obras e depois publicar como se fosse dele. E certamente faria isso. Faria isso com o Requiem, Certamente mas não conseguiu. E é uma Então, missa fúnebre. Tanto que até uma né? das óperas dele, eu não lembro se foi mesmo a Flauta Mágica, ele terminou de compor enquanto ele estava indo, né? Sim, ele terminou de escrever. Então, você tava imagina indo pra- isso, assim, a grandiosidade que era esse homem, assim. E foi um ano de tamanha diversidade para ele. Crise financeira. Morreu paupérrimo. Morreu como indigente, né? Ninguém sabe, na Ninguém- verdade. Morreu Sim. sem um centavo no bolso, sozinho. Doença que na época, quando ele morreu, depois falaram que era um sífilis, mas hoje se descobriu que era uma gripe. Uma gripe comum, Uma gripe uma comum. inflamação na garganta que desceu para os rins e morreu. Isso, morreu. Uma Então, coisa que hoje é inconcebível. Não. então você imagina isso, gente. Não tem Mozart, você fazer parte disso. E na verdade, uma coisa que um professor que eu tive na universidade nos Estados Unidos falava assim, Kim Josephson, o nome, ele é cantor, também cantor no Metropolitan. Aí ele falava assim pra mim, na verdade, o Mozart, ele só tá vivo por causa de nós. Porque a gente tá pegando aquele livro que tá escondido lá embaixo, que ele escreveu, e estamos colocando vida de novo. Então,
pensa que você vai ir assistir, você vai fazer parte, porque o ar que você respira naquele teatro vai fazer, tudo aquilo é único, entendeu? O público, ele faz cada obra ser única também, junto com os músicos, porque naquele momento ali aqueles cantores, aquele grupo nunca mais vai se reunir, nunca mais vai se reunir, entendeu? Com as mesmas pessoas assistindo. De fato. Então cada apresentação do clássico, né, no geral, até de tudo, na verdade, né, acaba sendo única. Né? E é uma oportunidade única também. Com certeza. Única. Você sabe por que eu disse isso? Para mais uma vez, para quem está em casa pensando em ir, pensa que você pode fazer parte da criação de Mozart. Só de estar lá presente, de aplaudindo, de dando o seu apoio, você naquele dia vai fazer parte de uma coisa grandiosa, assim, que até hoje nem ninguém explica como que conseguiu ser feita. E se você for lá no dia 1º e no dia 2, você vai fazer parte disso. Eu acho isso grandioso. Sempre achei. Totalmente. Sempre achei. Até que quando eu vou numa peça de teatro, eu sempre penso assim, nossa, eu tô aqui agora. Eu olho pras paredes, assim, sabe, pro palco, eu falo, eu tô aqui, sabe, eu tô nesse momento único. Isso mesmo. Positiva. Então, absorve. E isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Não. E ainda mais sendo de graça, então... Sendo de graça. E, na verdade, eu sempre falei assim, sempre me senti, na verdade, quando eu vou assistir alguma coisa que é boa, que me deixa, assim, aquela euforia depois, aquela alegria, entendeu? Sim. Então, tem muita gente que, claro, tem que tomar, às vezes, algum remédio pra ficar feliz, entendeu? Isso. Pra cortar isso. Gente, é de graça, entendeu? Você não vai precisar pagar um centavo e com certeza vai te proporcionar uma alegria quando você sair dali, um bem-estar muito maior do que qualquer remédio, entendeu? E a oportunidade, inclusive, muitas pessoas em Cascavel nunca foram ao teatro em Cascavel. Então é a oportunidade das pessoas irem ao teatro. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, que aquele pode ser um espaço elitizado, aquele é um espaço democrático para o povo e é uma produção de cultura para todos. Gente, vão. Os ingressos podem ser reservados, porque como tem limitação de espaço no teatro, nas redes sociais do Sétima Noite de Gala. Então tá facinho, vai lá no Instagram, lá no Facebook, a gente pode deixar o linkzinho embaixo também. Sim. Participem. Quem está convidando vocês são duas sumidades cascavelenses. E daí você pensa, não tem roupa pra ir, precisa de terno, precisa de vestido longo. Não precisa, tá? Pode ser esporte fino, roupa que você usa normalmente, calça jeans, camiseta, né? Não coloca chinelo. Né? Não precisa de havaiana. Tênis, assim, um sapato, né? Você que manda, entendeu? Mas não use isso como desculpa, né? Pra não ir, ai meu Deus, tem que comprar uma roupa. Preciso ir vestido. Não. Se você quiser ir, beleza, né? Vai ser legal, mas não é necessário, né? Sim. Perfeito. Ótimo. Nosso bate-papo está caminhando para a reta final. Gostaria de agradecer imensamente vocês, né, por essa nossa oportunidade, por essa troca de experiência. Vocês são pessoas extremamente valorosas para a cultura de Cascavel, para a cultura da região e para a cultura brasileira. Voltar para a Europa, para os Estados Unidos, está nos planos de algum de vocês? Olha, se eu tiver a oportunidade de voltar assim, se eu tiver um convite, eu irei. Você também? Claro, às vezes para cantar alguma coisa, Sim. né? Claro. Vamos, com certeza, né? Morar lá, talvez? Na verdade, não. não digo isso, porque a gente está... São cidadãos do mundo. Eu e o Thiago, a gente sempre está aberto à vontade divina, sabe? O que for, vai ser, e a gente vai atrás, e corre, e faz. Com certeza. Se for acontecer, né? A gente faz de tudo, continua estudando, a gente não parou de estudar, direto a gente se encontra e partilha os conhecimentos, a gente canta, entendeu? Então... Vocês dão aulas também? Também, né? Eu dou, o Matheus... Eu dei aula, mas agora eu não estou mais dando aula. Eu tenho poucos horários, assim, até porque a gente trabalha o dia inteiro, então às vezes chega à noite, tem o tempo da família também, não dá pra desvalorizar. Mas quando alguém me pede, dá aula, eu sempre indico o Thiago e o Simar pra dar aula. Com certeza. Nem teria como ser diferente, né? Aí, infelizmente, felizmente, na verdade, assim, a gente sempre se mantém estudando, né? Tanto que agora tem a Noite de Gala, a gente vai estar no nosso melhor, dar o nosso melhor daquilo que a gente pode fazer no momento, né? Que é o que a gente tem estudado. E daqui a pouco vem o concerto de outono, que certamente vocês estarão lá, e mais uma edição do Noite de Gala. E a gente quer, como eu disse, né? A gente quer tentar trazer mais cultura para Cascavel. Infelizmente é muito difícil através de patrocínios, né? E daí a gente fica naquela, mas se for vender ingressos, às vezes a gente promete pagamentos para os músicos e não consegue vender ingressos. Daí o que a gente faz? Exatamente. Infelizmente tem que pagar do bolso, né? Daí acaba sendo uma coisa... Fica a gente pesado. acaba pensando duas vezes nisso, mas se tiver um incentivo, se tiver
um patrocínio, nós temos tudo aqui. Temos os músicos, temos os cantores, temos tudo aquilo que precisa, né? Então, E precisa de você, plateia. Com certeza. Também. Esse é o mais importante. o público é o mais importante, Com certeza. sem sombra de dúvida. Com certeza. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Matheus. Obrigado você pelo convite. As portas estão abertas, contem sempre conosco para as divulgações. A gente está sempre à disposição. Obrigado. Somos apaixonados por cultura e por música de qualidade. E o Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Não, eu que agradeço, de verdade. E, pessoal, 1º e 2 de maio, lá no Teatro Municipal, Noite de Gala. 7ª edição do Noite de Gala. Esperamos vocês. Esperamos vocês. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.